sempre aberta, nos traz conforto. E durante todos os tempos de nossas vidas, aqui na Terra, passamos por vários problemas, e entre eles, alguns estão escritos aqui neste livro. Te peço com muito amor, Senhor, ouve os nossos corações e os nossos clamores. Esteja com cada um dos teus filhos que aqui foi representado. Todos os nossos dias, nossas vidas nessa terra, é com muita dureza que passamos momentos, bons momentos, pois vimos e estamos de encontro com todos os problemas que esse inimigo nos traz. Mas a tua força é maior, meu Pai. Tu nos deixaste os teus santos anjos a nos proteger. Eles sempre estão ao nosso lado. Neste momento, te pedimos sim, Senhor, que abra os nossos corações, e também as suas palavras serão abertas neste momento. Queria que entrasse profundamente no coração de cada um dos seus filhos aqui representado. Te peço de graça, no doce nome de Jesus. Amém. O texto para a nossa meditação de hoje, ele está em Gálatas, capítulo 3, Gálatas 3, e o verso 11. Vamos falar de um assunto que tem incomodado ou tem sido a causa, o motivo para a vida de todo aquele que crê em Deus através de toda a história. Por volta do século XVI, levantou-se um homem incomodado com a religião dominante daqueles dias. O nome dele, Martim Lutero. Ele não se conformava que para a pessoa, para o crente conseguir os benefícios do céu, ele tinha que se martirizar, tinha que muitas vezes comprar aqueles favores. E ele passou a estudar a Bíblia tentando encontrar uma outra forma, ou quem sabe a forma correta do crente ter um encontro verdadeiro com Deus. E ele encontrou esse texto, Gálatas 3:11, que diz assim: é evidente que pela fé ninguém é justificado. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E Lutero, ao encontrar esse texto aqui, os horizontes se abriram e os seus olhos se abriram, e ele começou a entender que não era mais necessários tantos sacrifícios, que não era necessário comprar indulgências, que não era necessário tanto esforço para que o crente verdadeiro tivesse um encontro com o seu Senhor. A fé é um dos elementos principais da vida de uma pessoa que crê em Deus. Ela é o estandarte, é a coroa que brilha na cabeça de cada cristão. Por isso, Deus ordena em sua palavra que nós, os justos, devemos viver pela fé. Esse é o único pré-requisito que temos para alcançarmos os favores de Deus, para alcançarmos a salvação em Jesus, para que sejamos crentes realizados, para que sejamos verdadeiros seguidores de Jesus, devemos viver unicamente pela fé. Gálatas 2:20, nós lemos Paulo dizendo, em Gálatas 2:20, ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Quando nós entendemos que nós temos que viver unicamente pela fé, nós podemos dizer como Paulo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esta é a fé verdadeira que move a vida do cristão. A religião evangélica, ela exige fé. E esse é um problema para muitas pessoas através de toda a história. E não é diferente em nossos dias.
porque simplesmente não sabem o que é fé. E algumas pessoas têm se perguntado, mas o que é fé? Uma palavra tão pequena, apenas 2 letras, mas de um significado profundo e que dela depende o nosso destino eterno. Porque não somos justificados pelas obras da lei, não somos justificados pelos esforços que fazemos para ser bons cristãos, não somos justificados porque doamos dos nossos recursos para o crescimento da causa e para abreviar a volta de Jesus. Não somos justificados por isso, somos justificados unicamente pela fé, e esse é o ensinamento bíblico. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu, porém, mediante a fé estás firme. Não se ensoberbeças, mas teme. Anda nas pegadas daquele que, pela fé de Abraão, o nosso Pai. Romanos 13, capítulo 13, verso 20. Nossa firmeza em Cristo depende da nossa fé. Precisamos andar com fé. Na mesma fé que teve o nosso pai Abraão, que quando foi chamado por Deus para fazer uma obra especial, ele não ficou questionando, ele estava desfrutando de uma vida tranquila na casa dos seus pais. De repente, quando Deus o chamou para ir para uma terra que ele não conhecia, ele fez valer o que está escrito em Hebreus 11, verso 1. Ele teve certeza e convicção das coisas que ele não estava vendo. Eu posso imaginar alguém perguntando: mas Abraão, para onde você vai? E Abraão disse: eu não quero nem saber, Deus mandou ir, eu vou. Eu quero é viajar. Eu quero é andar na direção que Deus está indicando. É por essa fé, é uma fé sem muitos questionamentos. Se Deus está mandando, devemos fazer. Essa fé que moveu a vida dos nossos primeiros pais. No verso 2 do capítulo 11 de Hebreus, está escrito assim: porque pela fé os antigos alcançaram o testemunho. Homens e mulheres receberam destaque na Bíblia por causa da fé. E esse capítulo 11 de Hebreus, chamado a Galeria da Fé, está repleto de nomes de pessoas que viveram pela fé. Não se preocuparam tanto com as obras, não se preocuparam com fazer ou com dar alguma coisa, mas simplesmente tiveram fé. É pela fé que o crente resiste ao diabo. Está lá em 1 Pedro 5,9, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos. É pela fé que nós resistimos ao diabo. João diz que a nossa vitória depende da fé, está em 1 João 5,4. Esse assunto da fé, ele está permeado em toda a Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse. Todos os nossos queridos patriarcas, todos os antigos crentes, todos eles entenderam plenamente que é pela fé que nós alcançamos a vitória. 1 João 5,4 diz: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa vitória que vence o mundo é a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo e vence pela fé. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que a fé é o nosso escudo de guerra. Efésios 6,16, Paulo diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do inimigo. É através da fé que nós vencemos as tentações do inimigo. É pela fé que nós seremos e que nós somos vencedores. É pela fé que nós vencemos o mundo, é pela fé que nós vencemos a Satanás, é pela fé que nós somos sustentados e é pela fé que nós somos capazes de, se preciso for, morrer por Cristo. A fé é importante, pois é com fé que nós podemos tudo. Sem fé não podemos nada. Por isso a fé, ela deve tomar um lugar de destaque em nossas vidas. Eu quero apresentar nesta manhã 3 coisas que a Bíblia nos indica, que são
impossíveis de se fazer sem fé. Pelo menos 3 coisas. A primeira dessas coisas é o que está no capítulo 11 de Hebreus. Quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 11. É a primeira coisa que nós vamos encontrar ali, que é impossível fazer sem fé. 11:6 diz assim: de fato, sem fé, me ajudem por favor. Eis a primeira coisa que é impossível fazer sem fé. Não adianta você guardar todos os requisitos da lei, não adianta você ser um crente certinho, não adianta você vestir a sua melhor roupa e vir ao culto adorar. Se você não tiver fé, você não estará agradando ao seu Deus. É o texto bíblico que está nos dizendo. É duro, mas é a verdade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Este é a primeira coisa que é impossível fazer sem fé. Tenham confiança absoluta na existência de Deus, queridos. Tenha confiança absoluta na sua divindade. Tenha confiança absoluta no seu poder ilimitado, na sua onisciência, onipresença, onipotência. Nós precisamos crer que Ele nos dará o galardão, que Ele nos dará a vitória. Todos que buscam a Deus de coração, todos que creem plenamente neste Deus, no poder salvador, no poder restaurador, esses são chamados na Bíblia de mais do que vencedores, porque são aqueles que vencem antes de terminar a batalha. A fé em Deus precisa ser exercida. Precisa ser exercida em todos os aspectos de nossa vida, em todos os momentos de nossa vida, diariamente, onde quer que estejamos, o que quer que façamos, devemos exercer a fé, porque tão somente pela fé há crescimento na vida espiritual, na vida cristã. Eu me lembro de um texto bíblico que nos diz que uma certa vez os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia. Houve uma grande tempestade. E diante daquela tempestade, a aflição dos discípulos foi notória e eles tiveram medo. Então Jesus os perguntou: por que estáis com medo, homens de pequena fé? O medo tão somente é falta de fé. Esse texto está em Mateus 8:26. Sem fé é impossível agradar a Deus. Um outro aspecto, uma outra coisa que é impossível fazer sem fé é o que está no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 21. Verso 22. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo recebereis. Essa palavra crer aqui no Evangelho, ela vem da mesma raiz do grego, que é ter fé. Então eu poderia dizer que tudo quanto pedirdes ao Pai em oração, tendo fé, recebereis. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele dá liberalmente. Não lança no rosto, porque aquele que pede com fé recebe. Aquele que tem fé em Deus, as suas orações são atendidas. Muitas vezes nós oramos e dizemos que Deus não atendeu a nossa oração, mas eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus ouve e atende todas as nossas orações. Só que nós devemos compreender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes fazemos orações achando que Deus vai atender ao pedido conforme a nossa vontade.
nós pedimos. E Deus, Ele pode atender nossas orações de pelo menos 3 formas. Ele pode simplesmente dizer sim, meu querido, e atender a sua oração do jeito que você está dizendo. Ou Ele pode dizer, espere um pouco, ainda não é o momento. Ou Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, sabendo que não é bom para mim aquele pedido, Ele pode dizer, Joabe, ainda não. Não é a hora de atender a esse pedido. Portanto, queridos, se pedir com fé, se você estiver em sintonia perfeita com Deus, você vai entender que Deus atende todas as suas orações. Você vai compreender que quando Deus diz não, Ele está dizendo por amor a você e por amor a mim. Você vai entender que na sua fé, quando Deus está dizendo espere um pouquinho, ainda não é o momento, Ele está atendendo a sua oração. É pela fé que nós entendemos os desígnios de Deus. Não podemos esperar nada de Deus se não tivermos fé. Deus não pode atender às orações que são feitas sem fé. Sem fé é impossível obter as respostas às nossas orações. No Evangelho de Mateus, ainda no capítulo 8, nós encontramos uma história de um homem que, ao se encontrar com Jesus, ele pediu que Jesus curasse uma determinada pessoa. E disse assim, e Jesus disse para aquele homem, nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Porque quando aquele homem fez o pedido, fez a oração, Jesus falou assim, onde é a sua casa? Eu vou lá para atender. Ele falou assim, não precisa ir lá não, porque eu sei que o Senhor tem poder, e se o Senhor disser daqui, a oração já vai ser atendida. Foi aí que Jesus disse, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Aquele homem era um centurião. É impossível obter favores de Deus sem fé. A terceira coisa que é impossível obter sem fé é o que está em Efésios. Abram a sua Bíblia agora em Efésios, no capítulo 3. O capítulo 3. E o verso é 17. 2. Efésios 2. Desculpem, Efésios 2. Três mesmo. 17. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Marcos 3,16 agora, para completar esse pensamento. Marcos 16. Marcos 16, verso 16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Esses dois textos juntamente, nós entendemos que nós vamos estar arraigados em Deus, que a nossa salvação vai estar confirmada em Deus através da nossa fé. Porque é pela fé que nós temos a certeza da salvação. Alcançamos a salvação unicamente pela fé em Jesus. É pela fé que nós somos salvos. É unicamente pela fé que nós adquirimos a salvação em Jesus. No livro de Efésios ainda, no capítulo 2, verso 8 e 9, diz assim, porque é pela graça que sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A terceira coisa que nós não alcançamos sem fé é a salvação. Precisamos ter fé. E quem disse isso foi o próprio Deus. Tudo que existe no mundo diferente disso é mentira.
Qualquer coisa que lhe disserem, diferente disso que a Bíblia está nos ensinando, não é verdade, porque nós só obteremos a salvação através da fé. A fé que salva é a fé na pessoa certa. A fé que salva é a crença em Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Foi o que Paulo disse para um homem que estava desesperado lá em Atos 16, 31. Toda a Bíblia aponta para esse aspecto da vida cristã. Ter fé em Jesus para que alcancemos as bênçãos da nossa vida enquanto estamos aqui e as bênçãos para a eternidade. Todas as pessoas através da história que alcançaram vitórias, a alcançaram através da fé. Tanto no Velho quanto no Novo Testamento, nós encontramos muitos nomes de muitos crentes que alcançaram a vitória pela fé. Depois de muito tempo de caminhada, Abraão começou a perceber que em sua vida as coisas já estavam dando certo. Aí lhe nascerá um filho, mas depois que aquele filho nasceu, Deus disse: agora Abraão, você vai em uma determinada montanha e vai oferecê-lo em sacrifício. Ali foi a grande prova de fé da vida daquele homem. É por isso que ele é conhecido durante a história como o pai da fé. Enquanto eles caminhavam, o rapaz, talvez um adolescente, lhe perguntava: pai, aqui está a lenha, o fogo, mas onde está o cordeiro? E Abraão dizia: pela fé, Deus proverá. Abraão não sabia o que ia acontecer, mas ele tinha certeza que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, já havia providenciado um cordeiro para morrer no lugar de Isaque. E é pela fé que nós alcançamos a vitória. Outros homens na Bíblia também deram essa prova de fé. Aqueles 3 jovens hebreus que foram condenados a ser lançados em uma fornalha de fogo ardente, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Está lá no livro de Daniel. Eles, quando estavam para ser lançados na fornalha, para negar o nome de Deus, uma fé inabalável, capaz de enfrentar a morte por amor a Deus, tinham certeza da salvação. Quando foram ameaçados pelo rei de ser jogados na fornalha, aquecida 7 vezes mais, eu não sei nem que temperatura é essa, mas deve ser muito quente, deve ser mais quente do que está aqui hoje. Eu estou suando. Eles disseram assim: olha, rei, se o Deus em quem nós temos fé quiser nos salvar, Ele vai nos salvar. Mas se não, fique sabendo que eu não vou ajoelhar, não. Isso é fé, queridos. Isso é uma fé inabalável. É crer que Deus pode fazer aquilo que está fora do seu alcance. Isso é fé. É por isso que eu gosto da definição de Hebreus 11:1. É confiança. Fé é certeza. Fé é convicção de coisas que eu não estou vendo, de coisas que eu não conheço. Certeza e convicção, isso é fé. Devemos viver essa fé verdadeira. Os nossos conceitos cristãos, eles dependem da nossa fé. A nossa vida cristã, o nosso verdadeiro cristianismo, a nossa salvação ou condenação eterna dependem da nossa fé. Portanto, queridos amigos e irmãos, nesta manhã, eu os convoco a buscar uma fé verdadeira, a buscar uma fé inabalável, porque nós vimos através dessa mensagem bíblica desta manhã que fé é o elemento indispensável em nossa vida cristã. Pois sem a fé verdadeira em Jesus, nós não podemos agradar a Deus. Não podemos obter resposta para as nossas orações. E por último, não podemos alcançar a salvação e as vitórias necessárias para a nossa vida. É hora de analisar a nossa
Em que está baseada a minha religião? Será que a minha religião está baseada em fazer coisas? Ou a minha dependência de Deus, ela é capaz de, sem conhecer o futuro, ter certeza e convicção que Ele está no controle? Que Deus nos ajude, que Ele nos ilumine, que Ele faça de nós crentes verdadeiros, que Ele faça de nós verdadeiros cristãos, que o milagre aconteça em nossa vida unicamente pela fé. Isaac vai cantar mais uma música.